Bleach Spiritsari Forever Video Volume 1. Capítulo 6 Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. O Instituto está fortemente danificado. A 4ª Divisão chegou para cuidar dos pesquisadores feridos. O Zaiel parece que está longe de ser visto. O julgamento de Mayuri foi suspenso. Ele e Nemo, ele a levara para o julgamento, estão de volta ao Instituto. Mayuri e Akon estão falando sobre isso. Perdoe-me por ter permitido que todo esse dano acontecesse em sua ausência. Não perca tempo falando inutilidades. Eu só quero respostas, começando com o motivo do inimigo não ter acabado com vocês. Não entendi ao certo, mas parece que foi porque o intruso teve uma reação estranha ao encontrar o espécime que era idêntico a ele. 30 minutos mais cedo. Parabéns, todos vocês sobreviveram ao meu ataque. Parece que vocês não eram tão não combatentes quanto eu havia presumido. Não me esquecerei de estudar seus cadáveres mais tarde, mas agora, tenho outra coisa mais importante para cuidar. O Ryoka macho caminha em direção a um tanque em forma de coluna. O espécime que ele está procurando está flutuando em um fluido luminoso dentro desse tanque. Geralmente, quando um arrancar morre depois de ser cortado com Zanpakuto, sua alma é purificada e seu corpo desaparece. Mayuri fez um dispositivo especial para evitar a desintegração do corpo, permitindo-lhe preservar seus espécimes. O homem ri quando finalmente vê o espécime. Isso corresponde aos dados dos registros espirituais. Olha só esse olhar idiota no meu rosto, sem sequer perceber a minha própria morte. Ele se volta para os pesquisadores e diz: alegrem-se. Vocês terão a rara oportunidade de ver a reifusão de uma alma e um corpo que foi levado à morte. Então ele mergulha a mão no líquido e toca o espécime. Nada acontece. Ele amaldiçoa Mayuri, dizendo que ele deve ter feito alguma coisa. Ele pega a sua espada, pronto para descontar sua raiva nos pesquisadores, mas para. Ele sente a reação do homem que cortou Noitra e Yami. Ele não quer enfrentar essa fera em sua condição atual. O Ryoka se mistura no ar e desaparece, junto com o espécime. Ao mesmo tempo, há um barulho estrondoso. Tempo presente. Depois de ouvir o relato de Akon sobre os acontecimentos, Mayuri range os dentes. Em outras palavras, foi o Capitão Zaraki quem destruiu a parede. A 11ª Divisão deveria estar perto dos portões. No entanto, Zaraki provavelmente se perderá de novo, virá a explosão e se encaminhará para o Instituto. Mayuri continua perguntando para Akon. O arrancar se misturou ao ar da mesma forma que a mulher mascarada da cidade de Karakura. Ao julgar pelas imagens da mulher, foi do mesmo jeito. Akon responde e joga uma pergunta: o senhor sabe o que é esse Ryoka? Eu posso adivinhar, mas, espero que meu palpite esteja errado. Sou o Society, em algum lugar na Seireitei Kyoraku Shusui de pé perto do pequeno retiro onde o Kitaki Joshiro, o capitão da 13ª Divisão que sofre de uma doença pulmonar, tende a descansar. O Kitaki não participou da reunião de emergência dos capitães devido à sua saúde. Kyoraku planejava visitá-lo, se possível, para discutir as coisas. O capitão comandante Yamamoto informara aos participantes que agora eles tinham permissão para usar seus poderes plenos e carregar suas Zanpakuto em todos os momentos. Um crânio branco cobria o lado direito do rosto dela. Um arrancar. Kyoraku reduz sua reação o mais baixo possível para permanecer despercebido. Ele decide esperar e ver o que ela fará. Kyoraku se sente curioso e cauteloso com a quietude de sua reação. Tudo na Soul Society é feito de reishi. A sua era tão silenciosa quanto a de uma lanterna de pedra ou de uma árvore. Você está perdida, senhorita? Ela se vira para ele surpresa e, ao mesmo tempo, o tipo de reação que você normalmente espera de um arrancar, surge agora. Você é a pessoa que estava com Kuruyashiki Kenpachi-san naquela época, não é? Suas palavras surpreendem Kyoraku. Ela começa a derreter no ar. Me desculpe. O cenário era tão lindo que eu involuntariamente me conectei a ele. Eu vou desaparecer agora, então, por favor, não se importe comigo. Porque ela conhece Kuruyashiki? No entanto, a mulher já se fora antes que ele pudesse perguntar a ela.
O Kitake empurra a tela de bambu na frente de sua retirada para o lado e chama Kyoraku. Kyoraku. O que há de errado? Eu pensei ter sentido um arrancar por um segundo, não era nada, o Kitake. Eu realmente espero que não seja nada. Kyoraku estava com um mau pressentimento. Não por causa do nome Kuroyashiki Kenpachi, mas porque ele se lembra do homem que matou o Kuroyashiki. Norte da Seireitei Kokuryumon. Alguns Pikaru e Shinigamis estão em batalha perto do Kokuryumon. Os Shinigamis suspeitam da rapidez com que esses arrancars parecem se curar. Eles caem quando cortados, mas depois de um tempo se levantam novamente como se nada tivesse acontecido. N/T. Kokuryumon significa portão negro do cunho Pikaru. De repente para de lutar. Eles percebem que de repente há muito menos fios dentro das paredes. A senhora mascarada deve ter saído. Alguns Pikaru querem continuar jogando com os Shinigamis, mas o Pikaru, um dos torcedores, lembra-os de sua corrida contra Doukanonji e eles usam o sonido para escapar. Enquanto isso, os Shinigamis recebem a notícia de que Zaraki está indo na direção deles para enfrentar o inimigo. Mas o inimigo já se foi, Zaraki não vai ficar feliz. Um deles pensa. Prisão subterrânea, nível mais baixo, 8 prisão, Muken Trevas. Em toda parte. Fazendo você perder os sentidos, a ponto de não diferenciar as direções, tipo cima, baixo, lados. Essa é a prisão chamada Muken. Havia apenas alguns prisioneiros no Muken, mas mesmo assim a Soul Society preservava esse espaço a todo custo. Para tornar seus criminosos incapazes de sentir o mundo. É ao mesmo tempo, esconder seus criminosos do mundo. Para fazê-los serem esquecidos. Para transformá-los em seres que não existiam. Mal havia alguém na Soul Society que soubesse quem era o primeiro prisioneiro do Muken e se essa pessoa ainda existia. Mas muitos sabiam quem era o seu mais recente prisioneiro. Aizen Souzuki. Um Shinigami, ainda rei dos Olofos. O traidor que tentou atacar o rei das almas. Imortal graças ao poder do Ojioku. E agora preso no Muken. Seus membros, olhos, ouvidos, boca, tato, tudo estava amarrado e selado. Mas uma parte de seus sentidos foi subitamente liberada. Parte do tecido que cobria seu rosto foi arrancada, liberando um olho, uma orelha e sua boca. Seu olho livre viu a escuridão, mas não a pura escuridão. Neste lugar onde não deveria haver luz, havia uma lanterna acesa na frente de sua cadeira. Havia também um homem ao lado da lanterna. Nenhuma dessas coisas pareceu surpreender Aizen. E enquanto uma pessoa normal precisaria de várias horas para recuperar a capacidade de falar corretamente depois de ter tido essa capacidade selada por mais de um ano, Aizen falou calmamente, eu deveria estar honrado em colocar meus olhos em um prisioneiro de tão alta classe? Como devo chamá-lo? Seu nome verdadeiro, Asashiro Suel, ou o título dado ao mais forte Shinigami da Soul Society. O 8º capitão da 11ª divisão, Asashiro Kenpachi. Aizen Souzuki, não tenho interesse no Ojioku e muito menos nos seus crimes. Eu apenas quero perguntar sobre o lado de fora. Por que pergunta? Aizen o questiona. Você pode ver através de toda a Seireitei, mesmo estando no Muken. Você é uma pessoa que, provavelmente, nem as ilusões da Kyokuka Suigetsu funcionariam. Sendo assim, o que eu poderia te contar? Asashiro permanece em silêncio, mas a mulher ri e diz. De fato, levou apenas 2 dias para você ver através da ilusão da Kyokuka Suigetsu, Kaa. Asashiro comenta algo estranho e depois a silencia. Eu queria falar sobre o mundo fora da Seireitei. Asashiro continua a falar com Aizen e também queria saber da sua derrota. Eu não esperava que você perdesse para Kurosaki Shigo. A mulher interrompe novamente. Você previu que Aizen seria parado pela Divisão 0, mas nunca chegou a esse ponto. Está envergonhado ou eu entendi errado? Minha derrota. Aizen disse olhar para trás, em como meu coração estava desordenado naquela época. Posso dizer que a derrota em si foi uma experiência significativa. Você deveria experimentá-la alguma vez. Isso não acontecerá. Não vejo mérito algum em experimentar a derrota. Enfim, não tenho interesse em ficar discutindo assuntos inúteis. Bem, então faça suas perguntas, decidi que irei respondê-las.
Devo lhe agradecer, afinal, não faz mais diferença para você. Pelo contrário. Aizen continua a prever suas ações e seu resultado com base em suas perguntas servirá como uma boa maneira de matar o tempo. Tendo obtido respostas para todas as suas perguntas, Asashiro desaparece, derretendo no ar. Da mesma forma que a mulher mascarada e o sósia de Visael haviam feito. Aizen fecha os olhos com um leve sorriso no rosto, imaginando o resultado das ações de Asashiro. O Mugen volta a ser um lugar de escuridão absoluta mais uma vez. Capítulo 7. Meio-dia depois, de manhã a cidade de Karakura-don está em frente à casa dos Kurosaki. Ele estava planejando procurar a mulher mascarada com seu aluno número 1, Kurosaki Shigo. No entanto, Yozu diz a ele que seu irmão mais velho está atualmente em seu emprego de meio período. Don não sabe que Shigo perdeu seus poderes. Ele não pode mais sentir-lo, é verdade, mas ele assume que Shigo aprendeu a mascarar sua presença. Ele pergunta se o pai de Yozu, Ishin, está em casa. Ele quer perguntar a opinião de Ishin sobre sua nova roupa. Mas, infelizmente, Ishin também se foi. Ele está em uma conferência de pediatria. Yozu garante a Don que ele parece ótimo. No entanto, 10 minutos depois na frente da loja de Uraga Don tem uma identidade secreta. Ele é Karakura Gold, o líder da Força de Defesa de Karakura, uma organização que luta contra Olofos. Ele tinha planejado levar 2 de seus membros, Tsumugi e Aoruya Nakari Jinta, com ele em sua busca para encontrar a mulher mascarada. Porém, a dupla tem que cuidar da loja, porque seu dono está fora. Jinta diz a Don para entregar a posição de Gold, Ouro, posição de líder, para ele. Don ignora-o, chama-se Gold T Eternal e concorda que devem continuar a vigiar a loja. Jinta fica irritado com a forma como Don escorregou na parte eterna, mas Tessai o prende em uma chave de cabeça antes que ele possa fazer qualquer outra coisa. Enquanto isso, Don fica impressionado com o penteado fantástico de Tessai. Vários minutos depois na estrada Don está dirigindo seu carro, Jeanne Dark. Yozu deu a ele o número do telefone do trabalho de meio período do Ishigo, o Nagia. Don decide pedir uma refeição. Dessa forma, ele pôde ver Ishigo sem realmente incomodá-lo no trabalho. Ele liga para o número e ordena em guia, mas é respondido com um grito. Somos o Nagia, não o Nagia. Don está compreensivelmente confuso. T/N. É uma piada de palavras. O Nagia significa restaurante de guias, mas neste caso a loja é simplesmente nomeada em homenagem ao seu dono, que tem o sobrenome Nagia. Don não é bom em lutar. Ele é impotente comparado a um Shinigami de classe capitão. Ele não pode usar Kido, e ele não tem várias habilidades. Como um Kinshi. Mas ele se destaca em uma coisa. Quando Ishida desafiou Ishigo pela primeira vez e causou um grande aumento no número de Olofos, Don estava a 30 km de distância, filmando um programa. Mesmo assim, mesmo àquela distância, ele conseguira sentir o aumento de Olofos. Antes de conhecer Ishigo, Don não sabia que seus métodos para ajudar os espíritos realmente aceleravam a holoficação. Hoje em dia, ele tentou libertar espíritos de qualquer arrependimento persistente por meio de conversas. Os telespectadores ficaram surpresos com a mudança, mas o programa poderia continuar sendo executado porque seu núcleo capacidade de sentir os espíritos permaneceu o mesmo. Cidade de Karakura, área de Mashiba, loja de costura de Girassol Kinshi Shidaoryu está ao telefone com Inoue, usando o telefone público do lado de fora da Sunflower Saving. Ambos sentiram o picaro na noite passada. Eles decidem não informar Ishigo, isso só iria aborrecê-lo. E eles não veem Sado por perto, ele anda frequentemente fora da cidade ultimamente. Ishida garante a Inoue que ela deveria ir e torcer por Tatsuki em seus campeonatos, eles estão sendo mantidos em outra cidade. Ele vai lidar com as coisas aqui. Ishida também sentiu a mulher mascarada de novo e de novo por mais de um ano, mas ela sempre teria ido embora antes que ele pudesse chegar até ela. Ishigo deve ter ouvido rumores sobre a mulher mascarada, mas ele nunca perguntou, Ishida e Inoue Sado nunca mencionaram isso. Ele se sentiu frustrado com a forma como Ishigo fingiu não se importar. Ishida sabia o que é perder seus poderes. Isso aconteceu com ele.
Seu pai o ajudou a recuperar seus poderes, mas parecia que esse método não funcionava em Shinigami. Indo em direção à loja, Ishida passa um cartaz promovendo o show de Dom Kanonji. Tanto quanto Ishida tinha visto durante as gravações públicas, Dom realmente podia ver espíritos, mas seus métodos de exorcismo estavam errados. Ele dá uma última olhada no cartaz e murmura: seu senso de moda é muito bom, mas suas cores não têm uniformidade. Ele deveria se concentrar em cores frias. Várias horas depois, Dom rodou por toda a cidade de Karakura em busca da mulher mascarada. Ele sente alguma coisa. Parece um fio de teia de aranha tocando sua pele. Esses fios são espalhados por toda a cidade. A sensação fica mais forte quando ele dirige na direção de Tsubakidai, para o centro da teia. Ele não sabe se esses tópicos são prejudiciais ou não. E, como herói, é seu dever descobrir. O herói sai de seu carro, tendo chegado ao seu destino, Hospital Matsukura. Está abandonado e não está mais em uso. Este é o lugar onde ele conheceu Ishigo e aprendeu quão errados seus métodos de exorcismo tinham sido. Foi um lugar importante para Dom. Ele podia sentir que esse prédio abandonado era o centro da teia. A partir daqui os fios estendiam-se para a cidade. Com sua amada vara na mão, Dom se aproxima do prédio. Ele se lembra brevemente do homem misterioso que atacou os amigos de Ishigo há um ano, Aizen. Ele não sentia uma sensação de risco tão perigosa quanto naquela época, mas sentia algo misterioso no telhado do hospital. E embora ele estivesse nervoso, ele nunca iria fugir. Ele olhou para o telhado. Ele não viu um monstro ou uma aranha gigante como ele temia, não, ele viu uma jovem com uma caveira cobrindo metade do rosto e um olhar solitário em seus olhos. Ela estava olhando para a cidade. Ela o surpreendeu. Ela realmente tinha o ar de um lobo, mas também podia ser vista por humanos normais. Ela parecia possuir uma natureza de Reishi que lembrava algo do mundo humano. No entanto, Dom bateu sua assinatura e gritou: espíritos estão sempre com você. A senhora, sua aparência era de alguém entre o final da adolescência e 20 e poucos anos de idade, olhou para ele surpresa. Dom se aproximou dela e disse: bela dama, fique tranquila, eu sou seu aliado. Por favor, diga para mim, o Dom Kanonji, a razão por trás de seus olhos tristes. E assim, o herói se intrometeu na vida da garota e, sem ter consciência disso, se pôs em perigo. Capítulo 8 Soul Society, o bairro de compras de Seireitei, em frente ao Silver Dragonfly Glasses. Metade de um dia se passou desde o ataque arrancar. Todos os arrancas tinham ido embora agora. O nível de perigo havia diminuído em todas as áreas, exceto perto do Instituto de Desenvolvimento. Mesmo assim, a população em geral foi encorajada a permanecer no interior. A área comercial parecia deserta. Quase não havia ninguém do lado de fora e a maioria das lojas estava fechada. No entanto, a loja de óculos Silver Dragonfly estava aberta para negócios. É dirigido por Shirogane Jijiro, o ex-vice-capitão da 6ª Divisão. Omaeda Mareio, a filha mais nova dos nobres Omaeda, entra na loja. N/T. Silver Dragonfly Glasses. Óculos da libélula de prata, você não deveria ficar andando por aí, mocinha, é perigoso. Avisa Genjiro. Perdão, mas eu realmente queria receber o pedido pessoalmente, o par de óculos que vou dar de presente ao meu irmão, o Marejiro Zabu. Entendo. Eles trocam conversa fiada. Parece que Marejiro Zabu foi convidado para se juntar ao Instituto de Desenvolvimento. Muitos membros da família Omaeda entram no Onmitsukido, mas Mareio espera entrar na 4ª Divisão algum dia. N/T. Onmitsukido ou Onmitsukido, unidade móvel de táticas secretas. Os óculos são um presente de aniversário. Mas parece que Nyanya, neta de Jijiro, que trabalha meio período na loja enquanto também trabalha como 9 oficial da 6ª Divisão, esqueceu de encher o papel de presente. Ela vai até os fundos da loja para encontrar mais. Mareio-sama, pode se sentar no interior da loja, nunca se sabe se outro Ryoka pode aparecer. Adverte Miane. Depois de um minuto, Mareio vê uma sombra branca. Resumidamente, ela está com medo de ser o Ryoka, mas ela se tranquilizou ao vislumbrar um Auri. Contudo, ela não sabia.
Ela não sabia que o homem vestindo este auri não era um dos atuais capitães do Gotei 13. Nem sabia que ele deveria estar preso no Mupen. O homem se aproxima do balcão. Ele coloca uma sacola de pano no balcão, que aparentemente havia dinheiro ao julgar pelo som. Ele chama por ela. Você é o Maeda Mareio. De todo o CL ou Maeda, que não vale nada, você é a melhor. Você deveria deixar a casa imediatamente, se não quiser desperdiçar o resto de sua vida. Vários minutos depois, em algum lugar na Seireitei, o vice-capitão da 2 da divisão, o Maeda Marechio, está mastigando algumas bolachas de arroz enquanto se queixa de ter que ficar acordado a noite toda. Ele também é o comandante do corpo de patrulha do Onitsuki-do. Ele não será capaz de fazer uma pausa até que o nível de perigo tenha diminuído completamente. Ele recebe um telefonema dizendo que sua irmãzinha está no distrito de compras. Além disso, ela parece estar discutindo com um homem vestindo a auri da 11ª divisão em frente a Silver Dragonfly. Ele corre para a cena, sob a suposição equivocada de que a irmãzinha, de todas as pessoas, entrou em uma briga logo com Zaraki. Na frente da Silver Dragonfly, Asashiro calmamente deixou a loja depois de sua observação brusca para Mareio. Ela o seguiu para fora, dizendo: qual o seu problema com a minha família? Tiveram algum mal-entendido? Assim, ele responde: eu nunca fui diretamente prejudicado por sua família, mas eles são um desperdício de espaço entre os nobres. Espera, como se atreve? Chega, interrompe Asashiro. Não tenho interesse em ficar discutindo assuntos inúteis. Marechio chega mais perto, percebe que o homem não é Zaraki, e começa a brigar com ele. Espere. Usar falsamente um auri de capitão é um crime grave. Sim, eu sei disso, o Maeda Marechio. Quando Asashiro se move para sair, o enfurecido Marechio tenta agarrá-lo, mas de repente ele é levantado e jogado no chão novamente. É como se alguma força invisível o tivesse agarrado. Asashiro não se mexeu, mas suas palavras deixaram claro que ele estava fazendo: eu não gosto de brigas sem sentido. Espero que isso seja o suficiente para fazer você entender a diferença entre nossos poderes. Marechio abafa o medo e se levanta. Ele puxa sua espada e diz para Mareio correr. De repente eles ouvem outra voz: Bakudou 63. Jinjiro imobiliza Asashiro com um feitiço. Então, outro homem aparece, o pai de Marechio e Mareio, o Maeda Marenoshin. Ele lança o feitiço Bakudou 75 em Asashiro. 5 pilares de luz cercam o criminoso. Jinjiro lança outro feitiço, Bakudou 61, e Marinoshin termina com Bakudou 81, Danku. N/T. Bakudou 63 Sajou Sabako, contenção de linhas de servidão. Bakudou 75, Goshu Tekan, prisão dos 5 pilares de ferro. Bakudou 61, Reikujou Korou, prisão dos 6 bastões de luz. Bakudou 81, Danko, cortar o ar. Mareio e Marechio estão impressionados com esse lado sério de seu pai, que eles dificilmente veem. Parece que Marenoshin foi avisado por seus subordinados sobre a situação. Ambos Marenoshin e Jinjiro não são mais Shinigamis. Seus nomes foram removidos do registro do Gotei 13 mediante solicitação. Eles tiveram que devolver suas Zanpakutou após se aposentarem, mas eles eram ex-vice-capitães. No mínimo, eles não eram impotentes. N/T. Shinigamis não podem se aposentar sozinhos. Eles podem solicitar licença por motivos pessoais e a Central 46 acabará removendo seus nomes do registro. Leia o capítulo Volte o Pêndulo 3 para mais informações. Por que vocês estão fazendo isso? Asashiro pergunta. Não se faça de bobo, responde Marinoshin. Eu costumava fazer parte da Unimitsuki-do, você sabe. Você é um homem que ainda tem mais de 19.000 anos no Mupen. Não tenho outra escolha senão parar um homem perigoso como você, quando ouço dizer que está falando com minha preciosa filha. Marechio entende o que as palavras de seu pai significam e pensa: esse homem diante de nós é um fugitivo do Mupen. Um lugar ainda mais difícil de se escapar do que o próprio inferno. Quem é esse homem? Asashiro suspira. Parece que eu não fui muito claro na minha pergunta. As 4 camadas de Bakudou se fundem no ar em um instante e dispersam.
Eu perguntei por que você me atacou, sabendo que seus ataques não vão funcionar em mim. Em algum lugar no oeste de Rukongai, um dos picaros se surpreende ao ver dois braços grandes crescendo no chão. Eles estão segurando uma faixa dizendo Shibaku Kako. O que é isso? É tão legal. Fascinado pelo estilo único do Shiba, o picaro caminha um pouco. Então ele ouve uma voz atrás dele, Shouin Yoruishi. Ela acha divertido que um arrancar goste do estilo do Shiba. O picaro pergunta para Yoruishi: você gostaria de jogar comigo? Tudo bem. Não ligo de brincar de pique com você. Mas com uma condição: eu vou perseguir. Então o picaro sente outra presença perto dele. Na frente do Silver Dragonfly, a mulher rindo no kimono branco aparece atrás de Asashiro novamente. Porque alguém que odeia perder tempo como você, passou algum tempo conversando com aquela garota? Ela faz o seu tipo? Eu sei. É porque a garotinha protegida lembra ela, não é? Você teme que essa garota possa acabar da mesma maneira que ela. Fique em silêncio. Asashiro ordena à mulher de kimono e se dirige a Jinjiro. Deixei o seu dinheiro no balcão, incluindo os juros de 250 anos à sua família. Por favor, aceite. Jinjiro franze as sobrancelhas, parece que ele entende ao que Asashiro está se referindo. Asashiro começa a dispersar no ar, como folhas. Então outra pessoa chega ao local, gritando com Marishio por deixar seu cargo. Soifongo, capítulo 2 da divisão e comandante-chefe do Onitsuki-do. No entanto, o pai de Marishio repreende Soifongo, ele costumava ser seu superior. Você, a comandante-chefe, não sabe o que aconteceu? Asashiro Kenpachi estava aqui. Como você e seu corpo de supervisão não notaram a sua fuga? Estão dormindo no trabalho desde o retorno de Yoruishi. Enquanto Marishio acha que Soifongo provavelmente irá descontar sua raiva mais tarde por causa do tiroteio de seu pai, Soifongo contata o corpo de supervisão para confirmar se Asashiro realmente escapou. Marishio tenta acalmar seu pai, elogiando-o. Você foi incrível, pai. Eu não seria capaz de lançar Kisdous assim. Mas o plano dele sai pela culatra. Seu pai agora começa a criticar Soifongo por não ensinar seu filho a usar Bakudou corretamente. Qual o seu problema? Além de tudo, você não ensinou ao meu filhote a usar Kidous? Sim, reconheço esse meu erro, ela diz isso inclinando a cabeça, acalmando o pai de Marishio, que responde: quero que você treine meu filho vigorosamente. Muito pelo desânimo de seu filho preguiçoso. O pai pega a sua filha, diz que vai relatar suas experiências para uma divisão e vai embora. Jinjiro volta para sua loja. Deixado sozinho, Marishio cai de joelhos e implora pelo perdão de sua capite pelo discurso do pai. Soifongo diz a ele que este não é um momento para tais coisas. Capita, esse tal Asashiro é realmente forte? Marishio pergunta. O incidente com Asashiro aconteceu antes mesmo da Yoruishi-san se tornar capita. Ele cometeu um crime grave e todo o pessoal do nível de capitão entrou em ação para prendê-lo. No entanto, o Gotei não conseguiu capturá-lo com as próprias mãos. Eles não podiam nem o arranhar. 30 minutos depois, quartel da 1ª divisão, todos os capitães, exceto o Kitaki, doente, Zaraki e Mayuri, se reuniram em frente do comandante Yamamoto. Soifongo relata a situação. Asashiro Kenpachi escapou do Muken, mas os outros prisioneiros continuam em cativeiro. 5 capitães reagiram ao nome de Asashiro: o Noana Retsu, Kyoraku Shusui e os recém-restabelecidos Iraku Shiji, Otoribashi Hojuro, Rose, e Muguru Makensei. Asashiro foi capturado antes de Iraku se tornar capitão. Rose acrescenta que aconteceu há mais de 200 anos atrás. E Kensei interpreta que eles ainda eram apenas oficiais sentados naquela época. Não esperava ouvir esse nome tão cedo. O Noana sussurra. Será que ela está conectada a isso? Relação à garota a arrancar que ele viu antes. Kyoraku se pergunta, nunca ouvi falar dele. Kenpachi. Isso é piada ou coincidência? Pergunta Tsugaya Toshiro. Kushiki Byakuya diz. O Kenpachi anterior perde seu título para o próximo Kenpachi, quando morto em batalha. Mas eu ouvi falar de uma exceção. Sim, Asashiro é a exceção.
Asashiro tornou-se o 8 Kenpachi depois de matar o 7 Kenpachi, Kuruyashiki, em batalha. Mas Asashiro foi enviado para Muken, invicto. E o título de 9 Kenpachi foi passado para o vice-capitão da 11ª divisão na época. Yamamoto confirma. O 9 Kenpachi foi morto por Kiganjou, um forte guerreiro dos Izaraki quem matou Kiganjou, tornando-se o atual Kenpachi. Kyoraku completa a história e continua. Nunca vimos a Zanpakutou de Asashiro-kun. Nós sabíamos que ele portava uma, mas não podíamos ver. Em resposta, Komamura Sajin teoriza. E se for uma Zanpakutou do tipo ilusória, como a Kyoukasu Jetsu de Aizen? De fato, essa possibilidade existe, mas quando ele chegou na Central 46 e foi questionado sobre a espada, ele só respondeu: eu já estou mostrando-a. Itsugaya está surpreso pela Central 46 deixou isso passar. Kyoraku diz que o Kenpachi é um caso especial. O 10º Kenpachi, Kiganjou, quase nunca ouviu o Central 46 também. Bem, em outras palavras, você poderia dizer que Kenpachi é uma classe privilegiada na Seireitei. Agora que penso nisso, Asashiro-kun pode ter decidido se tornar Kenpachi com isso em mente. Ao mesmo tempo, em algum lugar na Seireitei, nas ruínas de um local de execução, Ayazegava Yumishika está de mau humor. Isso porque este lugar o lembra de sua derrota contra Shibaganju. O antigo local de execução é um buraco grande e profundo, com paredes de zigue-zague e o topo selado com shakumaku. Foi uma grande prisão. Havia 2 grandes portas na parte inferior. Um para jogar criminosos no buraco e outro para soltar olivos. Ambos voltando até a morte como forma de espetáculo, um dos lados obscuros da Soul Society. Já não estava em uso, mas muitos shinigamis e nobres haviam sido vítimas de olivos. Quando Yumishika e Ikako retornaram do Rukongai, eles sentiram uma Reiraku suspeita. Definitivamente era de um Shinigami, mas era algo que eles nunca sentiram antes. Parecia sinistro. O Reiraku se dividiu em 2 no meio do caminho, em direções diferentes. Yumishika e Ikako se separaram e Yumishika acabou neste lugar. O Reiraku foi cortado. Provavelmente atingira o shakumaku até a metade do buraco e se vaporizou em seguida. De repente, Yumishika ouve a voz de um jovem perguntando quando eles vão encher o buraco. É um desperdício de espaço, na verdade. Você poderia ter vencido a sua luta contra Shibaganju. Ele fala sobre a luta como se tivesse visto pessoalmente, mas isso não é que mais irrita Yumishika, mas o fato de que o homem estava usando o Auri da 11ª divisão diante de seus olhos. O Auri que apenas Zaraki podia usar. Zaraki não merece um nome Kenpachi, afinal, ele nunca cortou um verdadeiro Kenpachi. E além disso ele perdeu para Kurosaki Shigo antes mesmo do garoto dominar sua Bankai. Esses são os fatos. Saki, Fujiko Jaku Yumishika libera sua Zanpakutou e ataca Asashiro, porém isso falha. Desabroche, pavão violeta, após falhar o pé de Yumishika afunda em um pavimento de terra, o que o faz pensar. Uma ilusão. Ele não consegue retirar o pé e além disso, as mangas de seu traje envolvem seu corpo como se fossem uma cobra, imobilizando-o. A firmeza com que segurava em sua Zanpakutou enfraquece. O que está acontecendo? Como se puxado por um fio invisível, sua Zanpakutou se move no ar e eventualmente pousa na mão de Asashiro. Ela retorna ao seu estado pré-Shikai. Porque você continua a esconder a verdadeira natureza da Huriro Kojaku de seus aliados. A Huriro Kojaku absorve o Reiryoku de seu oponente. A 11ª divisão tende a desprezar Zanpakutous baseadas em Kido. É por isso que Yumishika se recusa a usar seu verdadeiro poder em público, mesmo ao custo de sua própria vida. Após fazer a pergunta, Asashiro continua a proferir palavras. Zaraki e Madarame e Ikako não parecem ser o tipo de homens que o desprezariam apenas por usar uma Zanpakutou do tipo Kido, não acha? Asashiro não pronunciou essas palavras para irritar Yumishika, foi para questioná-lo. Com isso, Ayazegava responde. Mesmo que os dois não se importem, eu mesmo não me perdoaria de envergonhar o nome da 11ª divisão. Entendo. Não se preocupe, não irei expor o seu segredo. Entretanto, desejo pegar a sua Kojaku emprestada por um tempo. Asashiro suspira e vira o calcanhar, pronto para ir embora.
Mas a mulher reaparece diante dele, rindo como sempre. Alguém que não gosta de falar coisas sem sentido, com certeza faz isso com bastante frequência. Apego persistente. Você trabalhou corretamente como capitão no primeiro ano, afinal de contas. Você acha que isso os faria concordar com suas ideias, só por terem um esquadrão em comum? De jeito nenhum. Talvez se você tivesse cortado Kuroyashiki como uma espada justa e quadrada, mas você usou um ataque furtivo em seus olhos. Esta é a 3245 vez que você me diz isso. E faz todo sentido em ter feito corretamente o trabalho de capitão, afinal, o extermínio dos Olovs é o meu desejo. Ou talvez você só achava isso divertido para manter a pontuação. Desapareça. Então Yumishika, ainda imobilizado, fala. Posso perguntar uma coisa? Com quem você está falando? Quartel da 1 Divisão Omaeda Marinoshin termina seu relato para Yamamoto, mas então ele se lembra de uma última coisa. Asashiro se virou para uma direção onde ninguém estava e disse: fique em silêncio, as ruínas do local da execução. Apenas estou falando comigo mesmo. Asashiro responde à pergunta de Yumishika, mas o Shinigami preso já faz outra. Por que você não vai acabar comigo? Porque não há motivos. Shinigamis existem para exterminar Olovs, guiar os espíritos e manter o equilíbrio entre a Soul Society e o mundo humano. Não há necessidade de derramamento de sangue entre nós. Apenas levarei a sua Zanpakutou e assim que eu terminar o que deve ser feito, a devolverei. Ele desaparece novamente. Quartel da 1 divisão de um canto da sala, Yoruichi fala de repente. Asashiro Kenpachi estava conversando com Rosakuro. Não lembro de convocá-la, Yoruichi, mas já que está aqui, pode ficar. Yamamoto fala. Eu queria vir mais cedo, mas eu estava ocupada jogando pique. Quem ou o que é o Rosakuro? Soifong pergunta para Yoruichi e a mesma responde. É o nome da Zanpakutou de Asashiro. Como você conseguiu esta informação? Yamamoto a questiona. Eu ouvi isso da própria Rosakuro. Mais de 100 anos atrás Okyokuyo, terrenos de treinamento subterrâneo Urarya mostra seu novo Tenshitai, corpo de transferência divino, para Yoruichi. É uma boneca em forma humana que pode materializar uma Zanpakutou quando esfaqueado com a dita Zanpakutou, uma ferramenta de treinamento. Seu modelo atual só pode fazer isso por 30 minutos, mas a versão final deve durar 3 dias. Urarya está prestes a testá-lo com seu próprio Benime, mas a boneca começa a mudar antes de ele mesmo ter desenhado sua Zanpakutou. Ela se transforma em uma mulher animada, cujos olhos estão cobertos por um obi de couro. Kiara. Eu queria ver você, Kizuki-chan. Você sentiu minha falta? Ou você estava muito ocupado com Yoruichi-san, esquecendo-se de mim? Kiara. Ela ri. Desculpe-me, mas quem é você? Não lembro de já termos nos conhecido. Urarya pergunta, confuso. Eu me chamo Rosakuro e realmente nunca nos encontramos, mas sei de tudo sobre vocês. Kiara. Yoruichi ainda não era capite neste momento, mas ela fazia parte do Onmitsuki-dou e não deveria ignorar as próximas palavras de Rosakuro. Eu sou o Zanpakutou de Asashiro Kenpachi, que atualmente está no Mupen. Prazer em conhecê-lo. Tempo presente, quartel da 1 divisão. Yoruichi diz que eles se deram maravilhosamente nos 30 minutos restantes. O Rosakuro falou livremente sobre suas próprias habilidades, dizendo que gostaria de ver seu usuário cair em crise. Nunca ouvi falar nessa história antes. Yamamoto diz. Na época eu relatei isso ao chefe da Onmitsuki-dou, que por sua vez relatou isso para a Central 46. A Central 46 tinha ordenado que ele ficasse quieto para evitar um surto de pânico. Ela provavelmente não vai ter problemas por dizer isso agora. Os 46 do centro daquela época estão todos mortos agora, seja pelas mãos de Aizen ou por doença e acidente, mesmo antes disso. Os poderes de Asashiro são realmente bons. Itsugaya pergunta, vindo em seguida a resposta de Yoruichi. Diria que ele poderia fazer um bom jogo contra a Kyuka Suigetsu de Aizen. Em estado de choque, Marechal grita. Eva, ele está no mesmo nível de Aizen. Você está falando sério, Yoruichi-san?
Soifung prontamente o chuta. Logo depois, a membro da família Shioin começa a explicar o que ela sabe dos poderes de Asashiro. Seu mundo interior está constantemente fundido com o mundo exterior. Ninguém pode ver a Zanpakutou dele porque a mesma estava sempre no modo Bankai. Seu poder é o poder de se fundir com tudo aos seus arredores e controlá-lo. O ar, o chão, tudo. Ela tentou determinar suas coordenadas quando ele era um homem procurado. Mas ela nunca poderia identificar sua localização para algo mais específico do que ele está na Seireitei. Se ele pudesse se fundir com o próprio ar, você não poderia cortá-lo. Além disso, isso significava que ele poderia matar seus oponentes simplesmente expandindo o ar em seus pulmões. Até onde vai o alcance dele? Itsugaya pergunta. Eu já respondi essa pergunta. A localização dele não pode ser localizada de maneira mais precisa do que dizer que ele está na Seireitei. Isso significa que ele já está fundido com toda a Seireitei. Tenente de Soifung pergunta. Asashiro pode sentir tudo o que acontece no espaço em que ele está fundido, como se estivesse acontecendo dentro dele. Em outras palavras, ele pode até ouvir a conversa que estamos tendo nesse momento. Se for verdade, ele poderia ter escapado do Mukei antes. Komamura deduz, sendo refutado por Orochi a seguir. O Mukei não é tão fraco. Tem inúmeros selos para enfraquecer os poderes da Zanpakutou de seus prisioneiros. Se as palavras de Urosakuro forem verdadeiras, Asashiro podia ver e ouvir tudo na Seireitei, de dentro do Muken, mas ele estava enfraquecido a ponto de não conseguir controlar nada. Então como ele escapou? Komamura questiona. Por causa do ataque do Ryoka ao Instituto de Desenvolvimento. Soifung responde quando Urara era capitão da 12ª Divisão. Parte dos mecanismos de selamento foram transferidos para o Instituto, porque parecia mais seguro espalhar seus locais, em vez de controlar todas as forças em um ponto único. Mas isso agora virou pela culatra. Normalmente, os prisioneiros entravam no Muken desarmados, separados de suas Zanpakutou. Um leve enfraquecimento nos selos não deveria permitir que eles escapassem. Mas com Asashiro foi diferente. Ele sempre esteve no modo Bankai. Sua Zanpakutou nunca havia sido tomada. O selo havia enfraquecido o suficiente para que ele pudesse controlar um pouco do exterior. Hirako menciona uma preocupação. Asashiro poderia usar seus poderes para libertar a Izen e os outros prisioneiros de Muken. Yoruichi assume que ele não vai. Seu objetivo não é causar destruição ou caos, não é mesmo? Asashiro Kenpachi. Asashiro se compõe lentamente no quarto. Asashiro sonha, como ousa entrar nesta sala? Yamamoto pergunta, chamando-o propositalmente pelo seu nome real. Assim, ele pergunta. Você, que uma vez ligou-se à prisão para escapar da mesma, diga-nos o que quer. O tom agudo do capitão comandante não parece afetar Asashiro nem um pouco. Asashiro fica surpreso por Yamamoto se dá ao trabalho de perguntar a ele. No passado, Yamamoto tentaria tirá-lo de local na mesma hora. Yamamoto Genryusai, respeito por ter feito qualquer coisa que fosse do interesse da Soul Society, mesmo que fosse representar o papel de vilão. Porém, parece que Kurosaki Shigo mudou, que pena. Não tenho interesse em tagarelice. Responde Yamamoto, enquanto o outro capitão pode sentir o ar na sala começando a doer quando o seu rei Ryoko se ergue. Meu objetivo não mudou. Não pretendo trazer danos à Soul Society. Eu apenas quero cumprir a minha missão de Shinigami, isso é tudo. Após dizer isso, Asashiro continua. Para iniciar a completa aniquilação dos Olofos, vou primeiramente lidar com o Arrancar que tem metade do rosto coberto por uma caveira. Isso é tudo. Sua resposta não é exatamente persuasiva, diz Kyorako. O que você está planejando fazer com os poderes Arrancas? Depois de conhecer lá, Kyorako era o único que sabia qual era a Arrancar de que Asashiro estava se referindo. Admito que o ataque do Ryoka me ajudou acidentalmente a recuperar meus poderes, mas eu não conspirei com nenhum Ryoka. Mesmo assim, eu consigo captar os poderes da garota e isso trará um grande benefício à Soul Society e ao mundo humano. Se possível, trabalharemos juntos.
Que benefício você está se referindo? Pergunta Yamamoto. A erradicação de olovos e a mediação de espíritos. Vou purificar o eco-mundo e alterar os corações das pessoas no mundo humano. Isso é tudo. Ressentimentos, ganância, instinto, aquelas obsessões que destroem as correntes dos plus, que acarretam em eles se tornarem sementes para o nascimento de olovos, eu removerei tudo isso. Eles também ensinam isso em estudos no mundo humano, a psicocirurgia. Psicocirurgia. Também conhecida como lobotomia. Uma arte de cura onde eles removem partes do cérebro como tentativa para curar a doença mental. Tem muitos efeitos colaterais e não está mais em prática no mundo humano, mas Asashiro não sentiu problema em levantá-lo como exemplo. Pretendo fazer algo parecido. Irei melhorar parte dos cérebros dos espíritos e dos humanos, a fim de remover todas as coisas que podem levar ao nascimento de olovos. Eventualmente, ninguém vai precisar ir para o inferno novamente. Suas palavras poderiam ser facilmente reformuladas para remodelar a humanidade. Que Hirako foi o primeiro a reagir. Você é idiota? Mesmo se você pôr isso em prática, isso levaria uma eternidade. Você tem noção de quantos bilhões existem? Se eu tivesse os poderes do olovo feminino, eu poderia fazer isso em média em um ano. Um piscar de olhos na vida de um Shinigami. Embora os capitães não soubessem a natureza exata dos poderes do olovo, eles supunham, de acordo com as palavras de Asashiro, que seus poderes aumentariam imensamente o poder de fusão de Asashiro. Irônico você querer pegar emprestado o poder de um olovo mesmo que você os odeie. Itsugai ao contrário. Eu não odeio olovos, apenas os vejo como seres que precisam ser purificados. Asashiro o corrige. A Soul Society e o mundo humano são dois lados de uma mesma moeda. Seu plano carece de respeito ao mundo humano e também falta respeito à justiça dos predecessores que construíram a Soul Society. Yamamoto fala firmemente, mas Asashiro o contrária. Respeito é um fardo inútil. Shinigamis deve ser apenas uma engrenagem que mantém o mundo girando, nada além disso, incluindo a mim. Então, percebendo que sua explicação foi uma perda de tempo, considerando que todos discordam dele, Asashiro solta um suspiro e desaparece novamente, fundindo-se no ar. Capítulo 9. Uma hora atrás, cidade de Karakura, Tsubakidai, local do hospital Matsukura. Porque eu estou viva. Este pensamento estava na mente da mulher mascarada. Arrancar roca para Mia, enquanto ela estava no telhado de um hospital abandonado. Seu mestre, Zaio, disse a Clá, não pense que você tem vontade própria. Quando você não é útil para mim, você é o mesmo que aquele roca ali. Esse é o nome perfeito para você. N/T. Roca é espanhol para pedra. Foi assim que ele a nomeou uma abjustas do tipo aranha, logo antes de Aizen transformá-la em um arrancar. Ela era uma ferramenta, mas ainda assim ela conseguia falar de si mesma como pessoa, indicando isso apenas pela palavra eu. Porque eu estou viva. Roca foi o resultado do experimento de Zaio, no qual ele entrelaçou incontáveis almas e artificialmente criou um menos grande. Sua vida deveria ter terminado como uma folha contra Kuruyashiki Kenpachi, mas ele a poupou. Ela imaginou que Zaio terminaria com sua vida de qualquer maneira. Ela se sentiu aliviada. Isso significava que ela não teria mais que pensar em sua própria existência, mas Zaio teve uma nova ideia depois de assistir à morte de Kuruyashiki. Ele continuaria a experimentá-la por de 200 anos. Seu corpo seria cortado interminavelmente. Ele só passou a lhe aplicar anestesia quando ele se cansou de seus gritos. No fim, ela conseguiu um novo poder. O poder de se conectar com toda a matéria através de seus segmentos Negation, são os fios da teia que ela cria, e compartilhar Heiryoko informações. Ela se sentiu feliz em ser útil ao seu mestre. Mas não durou muito tempo. Depois que Zaio aperfeiçoou sua própria habilidade, Gabriel, ele não tinha mais interesse na roca. Ela mais uma vez perdera sua razão de existência. No fim, ela terminou por realizar tarefas e trabalhou como enfermeira para os outros arrancas, como fração de Zaio. Ela conheceu todos os outros espada, mas nenhum deles precisou dela também. Quando ela trabalhou como enfermeira para Yami, ele quebrou a cabeça dela.
Ela deveria ter morrido, já que ao se tornar um arrancar, ela perdeu a habilidade Olov de regeneração em alta velocidade. Mas o que havia se tornado o coração de sua habilidade foi backup, armazenamento externo. Duplicando sua própria alma e memórias, ela poderia puxá-las de seu corpo sempre que algo acontecesse, para reviver a si mesma. Como parte de sua pesquisa sobre imortalidade, Zaiel se conectou com seus fios, constantemente fazendo backup de suas memórias dentro dela. Ou, para ser mais exato, ele havia dispersado informações para toda a matéria no ecomundo, pedras, árvores de quartzo etc., através de seu corpo. Mas então ele alcançou Gabriel. Ele não precisava mais de seus backups para ressuscitar a si mesmo. Mesmo assim, ele não a matou. Ele deixou que ela existisse como um prático bloco de anotações. Através de incontáveis experiências, Ruka juntou sua alma com uma grande parte do ecomundo. Quando ela estava prestes a morrer por ter sua cabeça esmagada, a informação que ela tinha dispersado nas pedras, quartzos e paredes do palácio regurgitava através de seus fios, regenerando seu corpo, alma e memórias. Depois de muito tempo, seu corpo quebrado foi reconstruído. E ela sabia. Enquanto ela estava ocupada se reconstituindo, Aizen tinha saído do ecomundo e Zaiel havia sido morto por um Shinigami. Sem qualquer propósito, ela vagou e vagou. Ela também visitou a cidade de Karakura, a cidade que seu mestre e Aizen tinham monitorado com frequência. Mas ela também não encontrou nenhum propósito. Seus segmentos Negation se conectavam com tudo ao seu redor, automaticamente. É por isso que ela frequentemente juntava a alma com elementos do mundo humano, tornando-se vagamente visível até para os humanos sem Reikan. Ela estava vazia. Tão vazia. E então ela ouviu a voz de seu mestre: "Você pode me ouvir, idiota?" Ela não sabia que seus segmentos de negação tinham mantido o envio de informações sobre o ecomundo enquanto ela estava se restaurando. E assim, ela continuava a girar o fio, criando o corpo de seu mestre em sua gigantesca teia de informações armazenadas. A voz falou sobre a necessidade de um novo corpo. Mas ele queria um corpo adequado. E então ela voltou a ser a ferramenta de Zaiel. Liberdade não significava nada para ela de qualquer maneira. Ela queria um propósito. De volta ao presente, um herói apareceu antes dela. Ela poderia correr, mas esse homem não era um Shinigami, Kinsey ou Olovo, ou seres com os quais Zaiel disse para ela fugir. Ela não se mexeu. Ela não falou também. Mas o homem agarrou a mão dela e disse: "Bela dama, fique tranquila, eu sou seu aliado. Por favor, diga para mim, o Dom Kanonji, a razão por trás de seus olhos tristes." Capítulo 10 Soul Society, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Olhe. Torui, uma funcionária do Instituto de Desenvolvimento, mostra seu preço em seus braços para os outros. Um dos Picaro. Ela havia o capturado enquanto eles brincavam com Yoruichi e Kako. Estava dormindo, sob anestesia. Espere um minuto. Kon aparece debaixo de algum estrondo, reclamando da diferença no tratamento. Por que eu não fui capturado pela armadilha doce da Torui? Ele se joga para ela, mas ela o envia voando. Torui pergunta a Kon: "Onde está o presidente?" Aparentemente ele está em negócios menores e levou a Nemo com ele. Não pudemos contatá-lo sobre a reunião dos capitães porque não há linhas de comunicação para onde ele está indo. Em algum lugar dentro da garganta ou lobos usam a garganta como um caminho. E o sósia de Zaiel, que criou um quarto naquele espaço, está encarando o cadáver de Zaela Porrugrans com uma carranca. Por que eu não posso me fundir com isso? Mayuri alterou Mel. Cadáver de alguma forma? Ele pega um bisturi, pronto para dissecar seu próprio cadáver, quando Mayuri e Nemo aparecem atrás dele. Mayuri diz: "Não é elegante mexer com as experiências de outras pessoas." "Impressionante, você foi capaz de me encontrar aqui na garganta." O Ryoka o elogia. "A propósito, quem é você?" A pergunta de Mayuri o incomoda. "Quem sou eu?" "Sou Zaiel Porrugrans." Seu Nemesis suspira e reformula a pergunta. "Bem, então, o que você é? Você está brincando comigo? Ou realmente se esqueceu de mim?" 100 anos.
Depois de administrar a droga do super-homem a Zael Aporrograns, pelo menos 100 anos deveriam ter se passado por ele antes de ser penetrado pela minha lâmina. Você experimentou essa passagem do tempo. O que? O Ryoka reage confuso, mas Mayuri continua. Eu tirei uma pequena parte do reishi da sua alma. Eu já confirmei que sua alma passou pelos portões do inferno. Você por acaso escapou dos portões do inferno? Se sim, eu com certeza estou ansioso para saber mais. O Ryoka está em choque. Parece que ele pode ver uma fileira de portas trancadas na parte de trás de seu cérebro. Isso não pode ser. Parece que meu palpite estava correto. Diga-me, quando você começou a pensar que era Zael Aporrograns? Isso não pode ser verdade. O Ryoka tenta fugir através dos fios, mas Mayuri diz que ele já cortou os fios Negation ligados ao Ryoka antes de entrar na sala. Você ainda pode correr a pé, de toda forma. Eu não vou prosseguir, Lo, agora que sei que meu palpite estava correto, não tenho mais interesse em você. Após dizer isso, Mayuri esclarece. Você não é Zael Aporrograns. Você é apenas um monte de lembranças e informações incompletamente duplicadas. Você é apenas um vírus de computador na web da Mulher Mascarada. Aliás, é nela que estou interessado agora. O que? Maldito, está dizendo que estou abaixo de minha própria ferramenta? Abaixo da roca. Oh, então esse é o nome dela. Vou escrever isso na etiqueta dela depois. O Ryoka se cala, pensa e depois, aceita os fatos. E quando ele o faz, uma certa corrente dentro dele é liberada. Sua Reiatsu incha. Mayuri se vira para ele, mas o Ryoka já se foi, deixando um buraco gigante no quarto. Nemo, meça a Reiatsu residual. Sim, Mayuri-sama. Após ela fazer isso, ele olha o resultado e cria interesse, ficando surpreso. A figura excede a Reiatsu de Yami largo espada mais forte, de número 0. Em algum lugar de Hokongai está faltando um membro entre os Picaro. Eles não podem senti-lo. Eles acham que isso significa que ele está dentro de Seireitei. Eles deveriam salvá-lo. As opiniões divergem. Eles precisam se apressar ou perderão para o bom. Embora agora consistam em mais de 100 crianças, o Picaro costumava ser um só Abjusha. Há muito tempo atrás, havia uma comunidade humana. Todos os cuidadores haviam morrido e apenas as crianças haviam sido deixadas. Essas crianças acabaram morrendo de fome e se tornaram espíritos ligados à terra. Nenhum Shinigami apareceu para enviá-los para a Soul Society e assim, eles eventualmente se transformaram em Olofs. Eles começaram a comer um ao outro e um Olof saiu vitorioso. Tendo enchido o estômago vazio, ele recuperou alguma razão e se deu conta do que fez. O Olof vagou pelo eco-mundo e pelo mundo humano, em busca dos amigos que ele havia comido. Ele eventualmente evoluiu para um menos, começando por Gillian e depois evoluindo para um Adjusha. O Adjusha, tendo agora recuperado a inteligência até certo ponto, procuraria outros espíritos ligados à Terra, de crianças. Ele fazia a proposta para que ele e as tais crianças se tornassem amigos e depois que eles se transformaram em Olofs, ele os alimentava com parte de seu próprio corpo, acreditando que não haveria mais brigas enquanto seus estômagos vazios estivessem cheios. Eventualmente, esses Olofs também evoluíram para Gillians e depois para Abjushas, possuindo o mesmo poder que ele. Depois de se tornarem sujeitos experimentais de Zael, eles foram chamados de Picaro, um grupo de Olofs de tipo infantil. O desejo de querer amigos havia sido concedido. Uma garganta se abre acima do Picaro e a aparência de Zael aparece. Eles o cumprimentam como Zael Aporro. Eles percebem que dele que vinha a Reiatsu que sentiram quando conheceram a roca no eco-mundo anteriormente. Metade de vocês jogarão comigo. O que vamos jogar? Jogo do rei? Caça ao tesouro? Sósia continua falando com os Picaro. Então vamos procurar um tesouro e vamos usar esse tesouro para criar um rei. Depois disso vocês procurarão roca para mim. A ele deu um sorriso sinistro. A inquietação que ele sentiu durante seu encontro com Mayuri desapareceu há muito tempo. O Picaro não percebe como o 8 no corpo do homem desaparece e como o número 100 aparece em seu globo ocular esquerdo.
Epílogo Quartel da 11ª Divisão. A 11ª Divisão. A divisão mais especializada em batalha. No passado, quando Kuroyashiki Kenpachi era capitão, a divisão era vista como um grupo de militares e mulheres brilhantes. Depois que Kiganjou Kenpachi chegou, a divisão conseguiu sua imagem como um bando de bandidos brutos. Hoje em dia quase não havia mulheres em suas fileiras, além da vice, Capite Kusagishi Yashiro. E o Mishika perdeu sua Zanpakuto. Mas ao invés de olhar para ele, seus colegas da divisão estavam apenas interessados no homem forte que conseguiu vencer o 5º lugar. E o Mishika e Ikako trocam algumas palavras. Ikako entende a frustração de Mishika. Lembrar da vez que Shigo curou suas feridas depois da luta deles, é algo que ainda o incomoda. Por que Asashiro roubou a Kujako? Ikako pergunta. Não sei, Mishika acha que isso pode ter a ver com as habilidades da Kujako, mas ele não pode compartilhar esse palpite. Afinal, ele está escondendo a verdade por trás dos poderes de Kujako. Mas ele está preocupado. Muito preocupado. Fora do quartel, eles ouvem o som fraco de sinos tocando. Chega mais perto e Zaraki Kenpachi entra no quartel. Mishika, como foi sua luta com o fugitivo do Muken? Zaraki pergunta diretamente. Mishika tenta explicar algo sobre as habilidades de Asashiro, mas Ikako interrompe, dizendo a ele para não fazer uma careta como se ele estivesse prestes a morrer. Zaraki segue isto afirmando que ele não quer saber a fraqueza de seu oponente. Isso seria chato. Mishika percebe que ele estava preocupado por nada. Esses homens querem aproveitar a batalha. Nada além disso. Zaraki só queria saber uma coisa. Ele é forte. Sim. Zaraki sorri ao ouvir essa resposta. O capitão comandante ordenou para eu ir à cidade de Karakura para encontrar um arrancar feminino com uma caveira no rosto. Não entendi o porquê, mas o comandante disse que eu poderia lutar até a morte com esse tal de Asashiro, assim que o fizesse. E assim, 3 demônios voltam seus olhos para a cidade de Karakura. Asashiro Kenpachi, o sósia de Visaeo e Zaraki Kenpachi. Tudo para encontrar o arrancar feminino frágil e mascarado. Porém, nesse momento, ela tem um herói ao seu lado. Continua em Spirit Side Forever Idio Volume 2.